Mesmo antes de abordar as diferentes alíneas desta questão, vamos começar por obter o tensor das tensões a partir deste vetor de deslocamento. O tensor das tensões é dado por εij igual ao meio de dSi dxj mais dsj dxj. Começar por determinar o elemento ε1. O elemento ε1 é a derivada de S1 em ordem a x1, ou seja, ds1 dx1, que é o ε1, é igual a k. Da mesma maneira, o ε22 é a derivada deste elemento, desta componente, em ordem a x2, ou seja, também a k. Finalmente, o ε33 é igual à derivada de S3 em ordem a x3, ou seja, é 4k. Vamos agora encontrar os elementos não diagonais. O ε12 é igual a 1 meio da derivada de S1 em ordem a x2, é 2k, mais a derivada de S2 em ordem a x1, também é 2k, ou seja, é igual a 2k. E claro, este elemento é também o elemento ε21. O elemento ε13, que é igual a ε31, é a derivada de S1 em ordem a x3, é 0, mais a derivada de S3 em ordem a x1, que também é 0. Finalmente, vamos encontrar o elemento ε23. O ε23 é a derivada de S2 em ordem x3, que é 0, mais a derivada de S3 em ordem x2, que também é 0. Este elemento é 0 e é igual a ε32 também. Podemos então construir o tensor das tensões da seguinte maneira: ε igual a este elemento é 0, este elemento é 0, este é 2k e este também é 2k. Ora, por aqui se vê que a direção 3 é já uma direção própria, porque o tensor das tensões já está diagonalizado nesta dimensão, por causa de termos aqui 0, 0 e 0, 0. Portanto, podemos já afirmar que este é um elemento próprio, é um valor próprio do tensor das tensões. Mas nas direções x1 e x2, isso não é verdade. Temos de encontrar ainda as direções próprias. Na linha A, pede para encontrar o volume do paralelepípedo em que se transforma um cubo inicial, sem determinar as dimensões das arestas. Ora, nós sabemos que a variação relativa de volume, V' menos V, a dividir por V, esta é que é a variação relativa de volume, é o traço do tensor das tensões, que é um invariante, e o traço é simplesmente a soma dos elementos diagonais, ou seja, 6k. Portanto, se inicialmente a aresta do cubo era A, então o volume do paralelepípedo vai ser V' igual a 1 mais 6k vezes o volume inicial, que era A ao cubo. Na linha B, pede-se para determinar, justificando quais as direções das arestas do paralelepípedo. O paralelepípedo resulta da deformação de um cubo, e se então um cubo se deforma transformando-se num paralelepípedo, isso só é possível se a orientação inicial deste cubo for tal que as suas arestas estão ao longo das direções principais correspondentes a este tensor das deformações. Se assim não fosse, os ângulos que as arestas do objeto deformado fariam entre si seriam certamente diferentes de 90 graus. Portanto, a única possibilidade é termos este cubo inicialmente com as arestas inicialmente orientadas segundo as direções principais deste tensor das tensões. Nós já sabemos que a direção 3 é uma direção própria. Portanto, isso significa que, se temos aqui as direções iniciais, relativamente às quais
este tensor epsilon é expresso, então o cubo deverá estar inicialmente orientado desta maneira, de tal forma a que esta seja a direção x'1 e esta x'2, correspondentes às direções próprias deste tensor. Claro que a direção 3 é uma direção perpendicular a esta face do cubo e aponta para cá. x3 coincide com x'3. A direção de um segmento não muda se esta for uma direção principal. Temos então de encontrar estas direções x'1 e x'2 resultantes da diagonalização deste tensor e é o que vamos fazer a seguir. Para diagonalizar o tensor, a primeira coisa a fazer é encontrar os seus valores próprios, ou seja, k menos lambda, 2k, 0, 2k, k menos lambda, 0, 0, 0, 4k menos lambda. Este determinante tem de ser igual a 0, de onde resulta 4k menos lambda a multiplicar por k menos lambda ao quadrado menos 4k ao quadrado igual a 0. E daqui vem, como já sabemos, o 4k é valor próprio, vamos chamar o valor próprio 3, lambda 3 igual a 4k, e vem lambda 1, resolvendo esta equação em ordem a lambda, vem lambda 1 igual a 3k e lambda 2 igual a menos k. Vamos seguidamente encontrar os vetores próprios correspondentes a cada um destes valores próprios, a que eu vou chamar agora epsilon 1 igual a 3k, e para isso tenho de resolver o seguinte sistema de equações: k menos 3k dá menos 2k x1 mais 2k x2 igual a 0. A segunda equação fica 2k x1 menos 2k x2 igual a 0. E a última equação fica kx3 igual a 0. E daqui resulta que x3 é igual a 0. E daqui resulta de que x1 igual a x2. Esta segunda equação dá exatamente o mesmo resultado. A indeterminação levanta-se usando a condição de normalização. Portanto, podemos escrever para o primeiro valor próprio que o 1 é igual a normalizado 1 sobre raiz de 2 e 0. O segundo valor próprio, correspondente a epsilon 2 igual a menos k, sabemos que há de ser perpendicular a este e perpendicular ao terceiro vetor próprio, correspondente ao valor próprio 3k, e este sabemos que é 0,01. Então, este vetor próprio, o 2, há de ser perpendicular a este e àquele. Vamos escolhê-lo como sendo menos 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 0. Portanto, tínhamos inicialmente um sistema de eixos assim, x1, x2, e passamos agora a ter um referencial x'1, x'2, e podemos agora representar o cubo, por exemplo, nesta posição. Claro que a terceira dimensão é perpendicular a x1, x2 ou a x'1, x'2. Portanto, esta é a orientação inicial das arestas do cubo, de tal forma que depois da deformação, esse cubo, cuja base então está aqui representada, esta é a base do cubo, cuja deformação conduziu a um paralelepípedo. Vamos agora, na linha C, determinar as dimensões das arestas desse paralelepípedo. Nós sabemos que, em geral, 1 mais epsilon I vezes Li, em que Li é o comprimento inicial numa direção própria, e esta vai ser a dimensão, o comprimento final desse mesmo segmento. Então temos que L'1 igual a 1 mais o primeiro valor próprio da 3k, vezes o tamanho da aresta inicial, que era A. O L'2 é igual a 1 menos 1 menos k, vezes A. Quer dizer que, segundo a direção x'2, houve uma compressão, e na direção 3, L'3 é igual a 1
mais 4K vezes já. Se calcularmos o volume do cubo multiplicando estas a destas, pois temos 1 mais 3K a multiplicar por 1 menos K, 1 mais 4K, vezes já ao cubo, o que dá 1 mais 3K menos K, 2K, mais 4K, 6K, mais agora termos de ordem K quadrado e um termo que é de ordem K ao cubo, e nós desprezamos porque são termos de ordem mais elevada, sendo que o K é uma quantidade pequena. Tudo isto a multiplicar por A ao cubo. Portanto, ficamos com o resultado que antes já tínhamos obtido 1 mais 6K a multiplicar por A ao cubo.